Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos fazer uma síntese e mostrar algumas curiosidades também. Então, vamos começar. O tema principal da Bíblia é a redenção do homem. O tema ele se divide em Antigo Testamento, que é o tempo da lei, que é a preparação do Redentor, a preparação da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, que é o tempo da graça, que são os 4 evangelhos, a manifestação do Redentor, em Atos dos Apóstolos, a proclamação da mensagem de Jesus, do Redentor, as epístolas gerais e paulinas, que é a explicação da obra do Redentor, e Apocalipse, que é a consumação da obra do Redentor. A Bíblia ela é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros eles foram escritos ao longo de aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 autores diferentes. Um dos aspectos mais impressionantes é que esses autores eles tinham profissões, origens e contexto muito distintos. Eles viveram em épocas, regiões e até continentes diferentes. Ainda assim, seus escritos apresentam uma notável unidade e harmonia. E um fato interessante é que Paulo, quando ele escreveu suas cartas, a maioria delas foram escritas na prisão. Essa coerência entre tantos autores e períodos é considerada por muitos um grande milagre, pois indica que todos foram guiados por uma única fonte ao registrar a revelação divina, ou seja, Deus, o verdadeiro autor das Escrituras. Antes do aparecimento da escrita, a revelação divina era conservada pela tradição oral, ou seja, era passada de pai para filho. A invenção da escrita foi um extraordinário avanço para a civilização e permitiu registrar e recompor com segurança a história, e muito mais no processo de compilação da revelação divina. A escrita começou com símbolos cuneiformes, ela tinha que ser talhada nas pedras. Nos 10 mandamentos, por exemplo, foi registrada a primeira forma escrita, e a primeira caneta foi um cinzel. Na Babilônia, era utilizado tabletes de barro para escrever. Os egípcios descobriram como fazer papel do talo interno da polpa do papiro do Nilo. O pergaminho surgiu na cidade grega de Pérgamo, atual Turquia, no século II a.C. Desenvolvido como alternativa ao papiro, era feito de peles de animais, que eram tratadas, esticadas e raspadas, resultando em um material muito resistente, durável e propício à escrita. Então vamos lá, a divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, que são 5 livros, livros históricos de Josué e Esther, livros poéticos e sapienciais de Jó a Cantares, profetas maiores Isaías a Daniel, profetas menores Oséias a Malaquias, totalizando em 39 livros. Vale ressaltar que os profetas maiores eles eram maiores pela quantidade que eles escreveram. A Bíblia foi organizada nessa ordem pelo Ocidente, pois os estudiosos eles tinham a prioridade de agrupar os livros de mesma classificação, não priorizando a ordem cronológica, mas sim o agrupamento de sua divisão. Existem alterações em outros segmentos religiosos, como os católicos, romanos, ortodoxos, armênios, os quais eles incluem os livros apócrifos e, em alguns casos, os pseudígrafos. Depois, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho dessa questão dos livros canônicos e os livros apócrifos. O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, com exceção dos capítulos de Esdras, de Daniel e de Jeremias, que foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito todo em grego. O Antigo Testamento ele se concentra na relação de Deus com o povo que ele escolheu. Deus elegeu o povo hebreu com 3 finalidades: ser guardião da sua palavra, testemunhar perante as nações que há um único Deus verdadeiro e ser o instrumento por meio do qual viria o Redentor. Agora, sobre a Bíblia judaica, ela é dividida em 3 grandes partes. Ela é chamada de Tanakh, T-N-K.
O T é Torá, significa instruções ou orientações, que é o Pentateuco. O N é o Neviim, que são os livros proféticos, que são os profetas anteriores e os profetas posteriores. E tem o K, que é o Ketuvim, que são os escritos históricos, poéticos e proféticos. Agora o Novo Testamento. Ele se divide em os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vale ressaltar que os evangelhos eles estavam na época da lei. A época da graça só se inicia em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito. É quando a igreja é inaugurada. Aí temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. 13 epístolas paulinas, 7 epístolas gerais e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Os capítulos da Bíblia são divididos em 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento, totalizando 1.189 capítulos. E uma curiosidade aqui é que em 1947 foi encontrado pergaminhos no Mar Morto em Quirion, datados antes do século IX em cavernas, livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. E os versículos da Bíblia são divididos. Vamos lá, 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento, dando um total de 31.173 versículos. 773.693 palavras ou 810.697, dependendo da sua tradução. 2.930 personagens são citados na Bíblia. O maior capítulo é o Salmo 119, com 176 versículos, e o menor capítulo é o Salmo 117, com 2 versículos. O meio da Bíblia é o Salmo 118:8, e o maior versículo é Esther 8:9. O menor versículo, dependendo da tradução, é João 11:35 e Êxodo 20:13. No que se diz respeito à divisão em versículos, o processo ocorreu em momentos diferentes para cada parte da Bíblia. No Antigo Testamento foi dividido em versículos por volta de 1446 d.C., pelo rabino Mordecai. Já o Novo Testamento recebeu sua divisão em versículos entre 1551 e 1554 d.C., pelo famoso impressor parisiense Robert Estienne. Essas divisões em capítulos e versículos foram fundamentais para facilitar a leitura, o estudo e a localização de passagens bíblicas, tornando o texto mais acessível aos leitores ao longo dos séculos. Por volta de 1450 d.C., Gutenberg inventou a prensa tipográfica, o que marcou um momento decisivo para a divulgação da Bíblia. A partir dessa invenção, tornou-se possível produzir cópias impressas em grande escala, facilitando a propagação das Escrituras. As primeiras Bíblias impressas passaram a apresentar o texto organizado, geralmente em 2 colunas, formato que se tornou comum nas edições posteriores. Quanto à divisão em capítulos, esse processo começou por volta de 1205 d.C. Posteriormente, por volta de 1228 d.C., Langton é amplamente reconhecido por dividir toda a Bíblia em capítulos. Alguns estudiosos também atribuem participação importante ao Hill, que teria concluído esse trabalho por volta de 1250 d.C. Agora, falando sobre a tradução da Bíblia, a Septuaginta foi a primeira tradução do hebraico para o grego, em Alexandria, por volta de 285 a.C., por ordem do rei Ptolomeu. Alexandria era um local em que viviam muitos judeus que falavam grego. A Septuaginta significa 70, pois foram 72 entendidos judeus que trabalharam nessa tradução iniciada em 250 a.C. Ou seja, havia as 12 tribos e foram escolhidos 6 judeus de cada tribo para fazer a tradução, e eles tinham que estar em concordância. Foi a tradução que sitiou e dividiu os livros por assuntos, como a temos hoje, leis, históricos, poéticos e proféticos. Os livros canônicos. O cânon sagrado, ela significa vara ou padrões, regras de medir para aprovar. É a seleção de livros sagrados, autorizados, já definidos e reconhecidos como divinos para a vida e a conduta do cristão.
O mesmo Deus que inspirou os escritores sagrados para escreverem, também inspirou homens na formação do cânon sagrado. Foi um processo extremamente cuidadoso, laborioso, reverente e lento. Um fato interessante é que, quando um escriba ele ia escrever o nome de Deus, ele tinha que pegar uma pena virgem, porque assim ele mostrava reverência. Ele foi cauteloso, ele foi cuidadoso ao escrever o nome de Deus. Se ele não pegasse uma pena virgem, aquele manuscrito não era aceito. Esse era um dos critérios para aprovação do cânon sagrado. Agora, os livros apócrifos. A maioria dos livros foram escritos no período interbíblico, ou seja, nos 400 anos de silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus. Apócrifo quer dizer não genuíno. Não podemos confundir apócrifo com anátema. Anátema quer dizer maldito. Apócrifo é não genuíno. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, de origem ignorada. Eles são considerados livros históricos, que não são divinamente inspirados por Deus. Um fato interessante é que nesse período interbíblico houve a revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus, que se levantou contra Antíoco Epifânio, que profanou o templo, sacrificando uma porca no altar. Após eles vencerem, eles tinham que reacender o candelabro que representava a presença de Deus, e eles só tinham um pouco de azeite que dava para um dia, e milagrosamente a chama durou 8 dias, tempo necessário para produzir um novo azeite. Essa é a festa de Hanukkah, ou a festa das luzes, que inclusive Jesus participou. Agora, algumas curiosidades. Os livros de Esther e Cantares, eles não contêm a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos. Na Bíblia, há 32 mil promessas. Tem muita promessa para a gente na Bíblia. 8 mil menções de Deus sobre vários nomes divinos. 117 menções do diabo e seus vários nomes. A vinda do Senhor é referida direta e indiretamente 1.845 vezes, 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Assim diz o Senhor ocorre 2.600 vezes. No Novo Testamento, há 1.040 referências ao Antigo Testamento, na maioria no livro de Salmos. Então, o que podemos concluir com essa lição? A Bíblia não é nova nem velha, ela é eterna. Ela é a palavra viva de Deus, capaz de transformar vidas e iluminar caminhos. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas encontraram nela esperança, direção e consolo para os momentos mais difíceis da vida. Cada página das Escrituras revela o amor de Deus pela humanidade e mostra que, mesmo em meio às lutas e incertezas, Deus continua falando ao coração de quem se dispõe a ouvir. Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas lendo palavras, estamos tendo a oportunidade de conhecer mais profundamente a vontade de Deus e fortalecer nossa fé. Por isso que cada pessoa que se lê a Bíblia com coração aberto e espírito humilde, permite que suas verdades transformem pensamentos, atitudes e decisões. Quem medita na palavra de Deus descobre que nela há sabedoria para viver, força para continuar e esperança para o futuro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi somente uma síntese. Para nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor, temos que meditar nela todos os dias. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Um grande abraço.